Hoje é um dia que eu pensei bastante, né? Acho que todo mundo, quando acontece alguma coisa difícil, né? Como aconteceu ontem, aquele acidente, a gente acaba pensando bastante na vida e acaba pensando no que a gente está fazendo aqui, né? E fica aquele sentimento ruinzinho dentro da gente. Eu pensei em tudo que eu tenho aprendido, nas coisas que eu já passei nessa vida, e eu falei, eu acho que hoje é um dia muito bacana para a gente compartilhar um pouco sobre esse sentimento de perda. E eu fiz umas anotações e eu estava lembrando e pensei em fazer o seguinte: eu queria que todo mundo tivesse na mão um papelzinho em branco. E esse papelzinho em branco significa aquela segunda chance, ou representa mais um dia na nossa vida, mais uma oportunidade. Então, segura aí um papelzinho em branco, que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. E, para começar, eu queria, lembrar um pouco de uma pessoa que foi muito importante para mim, né? Eu conheci ele quando eu nasci e a vida toda ele foi meu melhor amigo, meu companheiro, ele que ensinou todos os valores para mim, né? Ele e minha mãe, com certeza, os dois juntos. Mas ele que pegou no pé, muito no pé, ele me ensinou a dirigir e a opinião dele sempre foi muito, muito, muito importante para mim. O meu pai, ele foi uma pessoa muito especial e quem conheceu ele sabia que ele era uma pessoa muito dinâmica e que ele amava a vida e que ele acordava cedo e dormia tarde, e ele sempre ficava, vai trocar o pijama, não fica de pijama. Então, assim, eu nunca imaginei que ele iria embora tão cedo e eu imaginei que ele ia estar comigo aqui para sempre. E ele corria praticamente todos os dias, não fumava, bebia pouquíssimo quando saía ou em casa, uma, duas latinhas de cerveja, conversando com os amigos. E aos 59 anos ele se foi, no dia 18 de julho. E se tem uma coisa que a vida ensina pra gente, né, é que ela vai deixar marcas. Ninguém vai passar por essa vida, ninguém, sem algum sentimento de perda, seja de um amor, uma perda de um relacionamento, dinheiro, uma oportunidade. Então a gente sempre vai perder alguma coisa, a gente sempre vai ter aquela marca com a gente, dentro da gente. Pode ser um aprendizado, ou você pode olhar para ela e de repente não querer fazer mais nada, né? Com essa oportunidade que a vida te dá, que às vezes as cicatrizes servem para isso. Mas eu acho que não tem corte mais profundo do que perder alguém que a gente ama. E eu acho que esse é o pior sentimento, né? Quem já passou por isso sabe. E a gente imagina, por exemplo, numa situação igual ontem, como fica a família, os amigos e até aquelas pessoas, a gente que não conhecia, né? Ver uma pessoa importante, uma pessoa famosa indo embora. E aí é nessa hora que a gente para pensar. Porque, infelizmente, a gente consegue observar e ver como nós somos vulneráveis nessa vida, né? Como, infelizmente, para muitas pessoas, elas começam a viver quando existe a morte. Então, isso me fez pensar muito, e eu estava pensando em algum exemplo, né? Alguma coisa, e aí eu tenho aqui um exemplo, sabe? Quando eu era pequenininha, teve um dia que eu estava brincando de pega-pega com a minha irmã. Eu não me lembro muito bem a data, a época, quantos anos eu tinha. Mas a gente estava brincando de pega-pega e eu me lembro que a gente estava correndo, ela foi fechar a porta do quarto e ela fechou a porta do quarto no meu dedo. Naquela hora, minha mãe com certeza correu, ela disse que pegou ali o dedinho, enfaixou e levou correndo no médico para ver se tinha alguma oportunidade de colar o cantinho, a pontinha do dedo. E com certeza o médico disse para ela, vai ficar tudo bem, deu tudo certo, tá aqui, ó, a cicatriz no meu dedo, ele é tortinho. E os anos passaram, né, a cicatriz fechou, o dedo desinchou, mas toda vez que eu vou fazer a mão, eu olho pro meu dedo e eu me lembro, né, do que aconteceu. E a vida é assim mesmo, né? Às vezes a gente tem essa cicatriz dentro da gente e muitas vezes a gente tem que sorrir
tem que fingir que tá tudo bem, ou o tempo vai passando e a gente fica bem, mas a gente olha para ela e a gente sabe que ela tá lá. E, sabe, tem duas passagens na Bíblia que são muito importantes e que sempre, principalmente na época da Páscoa, a gente ouve bastante, e diz que Jesus chorou. Uma das vezes que Jesus chorou, tá lá em João 1:1, quando o amigo dele, Lázaro, faleceu. Ele estava doente e as irmãs de Lázaro pediram para chamar Jesus. Jesus demorou 2 dias para ir até lá. Quando ele estava chegando na cidade, as irmãs deles correram chorando e disseram: se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. E mesmo Jesus sabendo que Lázaro ia ressuscitar, que ele ia fazer com que ele ressuscitasse, Jesus chegou ali na frente do túmulo dele e chorou. Aí eu pensei, né? Eu falei, bom, Jesus chorou. Ou porque ele ia trazer Lázaro de volta, coitado de Lázaro ter que voltar para cá. Imagina só, Lázaro lá, recebido com um buffet, caloria free, todas aquelas comidas maravilhosas para recepcionar Lázaro, né? E Lázaro tá lá e Jesus tá falando: Lázaro, volta, né? Vai ter que voltar, vamos viver aqui mais um pouquinho. E Lázaro lá: pô, Jesus, só mais esse brigadeiro. Já pensou? Porque a gente sabe que Lázaro não tá aqui. Então, Jesus ressuscitou Lázaro para daqui a pouco depois ele morrer de novo, ainda mais provavelmente perseguido. Ninguém mais sabe da história de Lázaro depois disso. Mas, brincadeiras à parte, eu fico imaginando que Jesus, ele chora com a gente quando o nosso coração se parte. E com certeza naquele momento ele estava sentindo o que elas estavam sentindo, que os amigos de Lázaro estavam sentindo. E eu tenho certeza absoluta disso, que quando a gente está com o coração partido, quando a gente está machucado, quando a gente está triste, Jesus está sofrendo com a gente. E Jesus também chorou num dia em que ele foi entregue, porque ele estava com aquele sentimento de tristeza no coração dele. Então ele passou por essa terra para saber o que a gente passa, né? Então ele passou por tudo o que a gente passa, pelas perdas também. Então ele amava Lázaro, um amigo dele, e ele sentiu o que era não ter aquela pessoa ali com ele, por mais que Lázaro fosse ressuscitar. E no dia da traição, né, ele chorou e ele falou ele, junto com os amigos dele, ele reuniu os amigos dele para ele fazer uma ceia, que a gente conhece como a comunhão. E uma das coisas que ele falou, que eles cantaram juntos, foi o Salmo 118, e que diz assim: este é o dia que o Senhor fez, e eu serei feliz e me alegrarei. No caso de se alegrar, por mais que ele soubesse que ia acontecer, Jesus se alegrou, porque tenho certeza que ele olhou para aquele dia e ele disse: esse é o dia da minha decisão. Esse é o dia que eu vou abraçar com toda a minha força, vou amar com todo o meu coração, eu vou praticar mais caridade, eu vou segurar esse dia com todas as minhas forças do lado dos meus amigos. Porque ele imaginou, né? Aquele pode ser o dia, aquele é o dia. Porque para ele sabia que aquele seria o último dia. A gente não sabe. Então, quando que vai ser o nosso último dia, né? Então, alegrar, no caso, não era alegrar de ficar feliz, da alegria de rir, mas a alegria de saber que ele tinha aquela nova oportunidade. Então, a gente pode até não ver que a vida vai acabar, né? A gente não precisa, não vou viver como se eu fosse morrer amanhã. Mas a gente vê que as oportunidades estão aí. A cicatriz vai ficar ali dentro. A gente sabe que está lá, muitas vezes, né? Aquela perda de alguma coisa que está deixando a gente triste. Mas olhar para ela como um aprendizado e como uma nova chance. A gente olhar para essas perdas das pessoas que a gente vê e ver que a gente tá aqui e que a gente tem essa oportunidade de viver mais um pouco. Toda vez que eu olho pro meu dedo, eu agradeço a Deus por eu estar brincando com a minha irmã e não brigando, pela força que ela tem, mas também, imagina, né? Eu sou, assim, tão grata pela minha irmã, nós somos grandes amigas, por todos os meus irmãos, a gente se fala praticamente todos os dias, a gente briga, mas a gente nunca mais teve uma cicatriz, né, entre uma e a outra, porque a gente se ama muito.
mas às vezes as pessoas podem olhar para você e achar que você tá bem, né? E no fundo você sabe o que você tá passando. E quando eu penso no meu pai, a última vez que eu ouvi o meu pai, foi um momento muito especial. Eu tinha trocado de profissão, eu decidi fazer jornalismo em vez de ao invés de continuar sendo professora. Meu pai queria que eu fosse advogada. E ele falava para mim, você vai trocar 6 por meia dúzia, você tem que ser advogada, você tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque jornalista também não ganha bem. Assim como a gente diz que, infelizmente, o professor também não ganha. Mas no dia que ele foi, teve um dia que ele foi para Jundiaí, que ele passou por Jundiaí, e eu tinha feito a minha primeira matéria na TV, uma primeira oportunidade. Eu passei o dia no Corpo de Bombeiros, que era o dia especial dos bombeiros, dia 9 de julho, se não me engano. E eu tinha feito essa matéria e meu pai passou lá e meu pai não aprovava, em aspas, né, entre aspas, o que eu estava fazendo. E ele passou e assistiu a matéria, eu mostrei para eles, era um domingo. A gente assistiu e meu pai estava encostado na parede, eu nunca me esqueço disso. Ele ficou assistindo aquilo, ele falou, você pode conseguir uma cópia para mim? Eu lembro de eu ter ligado na TV e eu pedi pro meu amigo se ele podia fazer uma cópia, porque meu pai ia embora. E aí eu fui lá, corri na TV, peguei uma cópia, entreguei pro meu pai. Isso foi no domingo. Meu pai foi embora, na terça-feira meu pai me ligou e eu tava chegando no trabalho, tava no carro, estacionei e ele falou, Tânia, eu tava assistindo a matéria de novo e eu tô tão orgulhoso de você. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que seguir na sua vida, porque você gosta e você colocou o seu coração nisso que você está fazendo. E meu pai morreu no sábado. Então, e eu não tive tempo de me despedir do meu pai, de ver meu pai novamente. Mas assim, a opinião dele sempre foi importantíssima para mim e aquilo me marcou muito. E eu fiz com muito mais amor ainda aquilo que eu estava fazendo, porque importava para mim. Então, o que ficou para mim foram aqueles valores que ele deixou no meu coração, aquelas coisas, o amor que ele tinha pela profissão dele. E por mais que eu saiba que a gente tem a eternidade para a gente se encontrar, e eu conheci meu pai por 30 anos, a gente teve milhares de dias juntos, mas eu queria ter apenas mais um dia, sabe? Aquele mais um dia. E é por isso que eu falei para vocês pegar um papelzinho e escrever, né, nele, que a gente tem aqui um papel em branco, que é o nosso dia de hoje. Mais um dia, mais uma oportunidade. O que você vai escrever nele? O que você escreveria dentro desse papelzinho? Você pode escrever alguma coisa para aquela pessoa que você perdeu, que já se foi, que você amava. Ou você pode escrever um bilhete para aquela pessoa que você ama e que está aí todos os dias e que às vezes a gente não dá muito valor. A gente pode escrever nele uma nova coisa, uma nova chance que a gente quer para a nossa vida, a nova oportunidade. Então a gente tem aqui, ó, todos os dias a gente recebe um papelzinho em branco. E o que a gente vai fazer com ele? Então, antes da gente continuar aqui, eu queria que vocês pensassem nisso, né? E a gente se alegrar porque Deus está dando pra gente aí mais um dia.